Versículo 29. Porque ninguém odeia o seu próprio corpo. Pelo contrário, cada um alimenta e cuida do seu corpo, como Cristo faz com a igreja. Pois nós somos membros do corpo de Cristo, como dizem as Escrituras Sagradas. É por isso que o homem deixa o seu pai, a sua mãe, para se unir com uma esposa, e os dois se tornam uma só pessoa. Há uma verdade imensa revelada nesta mensagem das Escrituras, e eu entendo que ela está falando a respeito de Cristo e da igreja, mas também está falando a respeito de vocês. Cada marido deve amar a sua esposa como ama a si mesmo, e cada esposa deve respeitar o seu marido. Amém? Certa feita, lá em Marcos capítulo 9, verso 33 e 34, Jesus estava voltando com os discípulos para casa. E Jesus notou que os discípulos discutiam no caminho. Havia um bate-boca entre eles. Os 12 discípulos de Jesus estavam discutindo acerca de quem era o maior entre eles. E Jesus, ao chegar perto de casa, parou e perguntou a eles: o que vocês estavam discutindo no caminho? E nenhum deles teve coragem de falar, porque eles estavam discutindo acerca de quem era o maior entre eles. Nós notamos que Jesus, ele se aborreceu pela discussão de quem? Dos discípulos. Os discípulos representavam a família de Jesus naquele momento. O discípulo representava o corpo dele naquele momento. Estavam ali os 12 discípulos que representavam a igreja de Jesus. E eles estavam discutindo entre si. Ou seja, a igreja é a esposa de Jesus. E estava naquele momento em um pé de guerra, para saber quem era maior, quem era melhor. E nós notamos que Jesus não se agradou daquelas atitudes. Ele fez uma pergunta a eles: vocês estão discutindo pelo que mesmo? Jesus perguntou. E aí fica uma pergunta. E aos dias atuais eu venho notando, hoje os moldes das pessoas são os famosos, são a mídia. E o que mais vemos nos casais da mídia que as pessoas tomam como referência são confusões, separações, problemas, guerra entre si. Hoje o conceito de família não é o conceito que Deus estabeleceu, mas sim uma coisa que tem trazido um pé de guerra. A Bíblia diz assim: deixará o homem a sua mãe e o seu pai para se unir a quê? Uma mulher, e será os dois uma só carne, ou uma só pessoa, ou seja, um só pensamento, um só corpo, uma só fé, um só amor. Ou seja, as duas pessoas se tornam uma só. E nós não podemos, se somos uma só, brigar contra o nosso próprio corpo. Se não há divisão. Jesus disse que uma casa dividida não pode ficar de pé. E hoje o casamento, como diz as Escrituras, seria para ser um só corpo, uma só pessoa. Mas hoje as pessoas, ao invés de casar para somar, elas casam para guerrear. As pessoas, elas não casam hoje pensando em fazer a outra feliz. Pelo contrário, casam pensando em ser feliz. Ou seja, cria um egoísmo de ambas as partes. Paulo começa no versículo 21 dizendo: sejam obedientes uns aos outros, pelo respeito que vocês têm por quem? Por Cristo. Ele está dizendo: sejam respeitosos uns com os outros. Está dizendo ambas as partes, recíproco. E depois ele volta detalhando o que Deus determinou. Quando Adão estava só lá no paraíso, no jardim, Deus criou a mulher, porque ele disse assim: não é bom que o homem viva só. E fez a ele uma ajudadora, idônea. Olha o que Deus fez. Uma mulher ajudadora, idônea. Ajudar vem de somar. Ajudar vem de quê? De soma, de ajuda. Ou seja,
Se eu estou pegando um peso sozinho e outra pessoa chega para me ajudar, o fardo fica mais leve. E Paulo está aqui dizendo o seguinte: olha, Deus fez uma mulher ajudadora, mas também o homem tem o direito de ajudar, porque os dois são um só, uma só pessoa. E a divisão hoje é grande, porque é a guerra profissional para ver quem ganha mais dinheiro, quem é mais formado, quem tem mais. É a guerra para ver quem é mais bonito, quem fica mais lindo, quem as pessoas cobiçam mais. Tudo é motivo de disputa. Disputam o salário, a profissão, disputam até o beijo para ver de quem é melhor. Tudo disputam. O casamento hoje não é mais uma instituição que as pessoas se juntam para fazer uma soma, para multiplicar, para glorificar o nome de Jesus. Não, casam pensando em si e não no outro. Pensando na estabilidade financeira, na estabilidade de uma moradia, elas começam a fazer uma guerra. Meu dinheiro é mais que o teu. A casa quem comprou e deu a maior parte foi eu. O carro eu que comprei e dei a maior parte. A televisão foi eu que comprei, o som foi eu, tudo foi eu. Você não comprou nada, você não é nada aqui. Ao invés de somar, existe uma guerra. Falta de respeito entre ambas as partes. Por isso Paulo começa dizendo: sejam obedientes uns aos outros. E a obediência, quando nós obedecemos, a palavra obedecer vem de respeitar, vem de ouvir, de prestar atenção, de abrir a possibilidade para que a pessoa que está te dando um conselho esteja certa. E hoje ninguém quer ouvir conselho. A pessoa já vem formada a sua opinião, eu sei, e ninguém vai me mudar. Ninguém vai me mudar. Quer viver o casamento como vivia na casa dos pais. Mas a Bíblia diz: deixará o homem a sua mãe e seu pai. Não disse a mulher deixou, disse o homem. E hoje o que mais nós vemos são pessoas que se casam e continuam com a mentalidade de solteiro, com a mentalidade de pessoas medíocres e crianças, e não consegue entender que ele entrou numa formação de uma instituição formada por Deus, criada por Deus. Deus instituiu o casamento. A pessoa não casa para ser feliz, ela casa para fazer a outra feliz. Quando Deus fez Eva para Adão, foi para que Adão se sentisse feliz ao lado de Eva e fizesse ela feliz, e não pensando em si, porque Deus é contra o egoísmo. Não tem maior, melhor. Eu não sou melhor do que a minha esposa, ela não é melhor do que eu. Nós somos iguais, nós somos um só corpo, uma só pessoa. Nós somos iguais perante Deus, porque para Deus não existe o Ildes e o Cristiano. Existe o casal que ele instituiu, um só corpo. E isso na vida de todo mundo. Mas hoje o pé de guerra é grande e as pessoas não conseguem ter o conceito de família. E Paulo está dizendo qual é o conceito de família. Muitas pessoas pegam esse texto de Paulo e colocam um texto machista em cima disso. E o texto é bem claro, porque ele diz assim: marido, ame vossas esposas como Cristo amou o quê? A igreja, e deu a vida por ela. E por que os homens não dão a vida pelas suas esposas? E por que eles não sofrem por elas? E por que eles não se sacrificam por elas? E por que eles não relevam as falhas das mulheres? Porque estão pensando em si próprio. Jesus não pensou em si, pensou na igreja. Por isso morreu na cruz por ela. E Paulo está falando de Jesus e da igreja. Mas depois ele diz que essa palavra, que essa mensagem traz uma coisa, uma revelação, que não só está falando da igreja, mas falando de vocês, falando dos casais. Paulo traz a mensagem de Cristo, introduz o casamento em cima disso, porque a comparação que ele fez e aconselhou a igreja foi que os homens se comportassem como Jesus em relação às suas esposas. E eu vou entrar num detalhe. Olha o que acontece. A igreja, ela é perfeita?
A igreja, ela é fiel? Ela não é. Porque está falando da igreja no geral. A igreja, ela é imperfeita. A igreja é frágil. A igreja é sentimental. A igreja é complicada. A igreja tem períodos de frieza e períodos que estão fervorosas. Por que que Paulo comparou a mulher à igreja? Porque tem os mesmos sentimentos. As falhas, as iras, as revoltas, os conflitos pessoais. E Cristo suportou e suporta a igreja até hoje. Cristo nunca abandonou a igreja. Cristo nunca deixou a igreja. Cristo nunca largou a igreja. Pelo contrário, foi capaz de morrer por ela. E Paulo diz, olha, vocês homens têm que morrer pela sua mulher, pela sua esposa. Vocês homens têm que batalhar, lutar por elas. Vocês homens têm que tolerar elas. Têm que fazer o que Cristo fez. E eles não fazem. Por quê? Porque não conhecem o conceito de casamento. Não conhece o conceito. E a gente precisa falar de família, porque tem muita família formando errado. A formação hoje não é uma formação por caráter, mas sim por desejos. Paulo, em hipótese nenhuma, fala aqui de desejos carnais. Ele leva para o lado espiritual. Casamento é formado no espírito e não na carne. Porque se for casar por aparência, por beleza, se for casar por sentimento carnal, o casamento vai acabar. Porque não vai ter respeito. Não vai ter. Sabe por que tem muitos homens trocando suas esposas por uma mais novinha? Porque não casaram por amor. Não casaram para fazer a esposa feliz. Casaram por um corpo. Casaram por um pedaço de carne. E isso Paulo está tentando tratar. E Paulo vai dizer uma coisa verdadeira. Ele fala assim no versículo 29. Porque ninguém odeia o seu próprio corpo. Por que esse ódio no casamento? Por que essas brigas? Por que essa raiva de ambas as partes? Por que esse tratamento indigno com a esposa e com o marido? Por que um quer ser melhor do que o outro? Se é um corpo só, a gente odeia o nosso corpo, nós martirizamos o nosso corpo. A gente cuida do nosso corpo, nós alimentamos o nosso corpo, nós damos ao corpo o melhor que nós temos, porque queremos ficar vivos. E se a gente olhar o nosso casamento, olhar a pessoa que está ao nosso lado, como se fosse o nosso corpo, a gente cuida dele. Porque ninguém odeia o seu próprio corpo. Ninguém tem ódio do próprio corpo. Ah, mas o meu corpo tem defeito. Você odeia o defeito do seu corpo? De jeito nenhum. A pessoa não odeia. A pessoa não odeia. Porque é o corpo dela. A pessoa dificilmente chega no espelho e ela repudia a sua aparência. Repudia o seu corpo. Ela luta para que ele funcione bem. Quando o corpo adoece, a pessoa se desespera porque é o corpo dela. Quando aparece uma mancha, ele trata de cuidar. Por quê? Porque é o corpo dela. E aí a Bíblia diz o seguinte, que Jesus purificou com água e deixou sem mácula, sem defeito. Ou seja, ele cuidou da igreja. E eu digo, eu queria que tivesse mais homens aqui para ouvir isso. Assim como Jesus cuidou da igreja, nós homens devemos cuidar das nossas esposas. Casamento acaba, na maioria das vezes, por causa do próprio homem, que não consegue entender a mensagem de Cristo. Quando Deus adormeceu Adão, que da costela de Adão tirou uma mulher, quando deu a Adão, sabe o que foi que Adão disse? Essa é a minha varoa, osso do meu osso, carne da minha carne. Olha o que ele falou. Adão achou a coisa mais linda, maravilhosa e companheira. Eva levou Adão a pecar. Adão, em hipótese nenhuma na Bíblia, diz que Adão amaldiçoou a Eva, que Adão deixou de amar a Eva, que Adão abandonou a Eva, porque dentro de Adão havia amor suficiente colocado por Deus. E quem ama não vê falhas, e quem ama não vê defeito. Casamento é isso. Casamento é isso. Paulo diz, sejam obedientes, tanto o marido como a mulher.
O que é obedecer, pastor? Num casamento é não fazer o que o outro não gosta, o que não se agrada. E o que é submissão da mulher ao marido? É fazer os caprichos dele? Não. A mulher submissa não é quem faz o capricho ao marido. A mulher submissa não é a escrava. A mulher submissa ao marido é aquela olha que o marido é o cabeça da casa e a autoridade dentro de casa. E não se sobrepõe a ela, a ele, melhor dizendo. Ela sabe o seu papel. E o marido sabe o seu lugar. O lugar do marido é amar a esposa. E o lugar da mulher é obedecer ao seu marido. Por quê? Por que a igreja obedece a Cristo? Porque Cristo ama a igreja. É recíproco. Isso tem que acontecer. Os casamentos estão se destruindo. Isso é um reflexo que vai bater nos filhos. Porque os nossos filhos, eles olham para a gente como espelho. Eles vão ver um casamento de pai e mãe destruídos. Eles vão ter traumas no futuro. Eles não vão querer casar, não vão querer viver. E Paulo vai dizer uma coisa assim. Paulo diz assim, no versículo 32. Há uma verdade imensa revelada nessa mensagem das Escrituras. Eu entendo que ela está falando a respeito de Cristo da igreja, mas também está falando a respeito de vocês. Cada marido deve amar a sua esposa como ama o quê? A si mesmo. Qual o maior mandamento? Eu sempre gosto de lembrar isso aqui. Amar a Deus, não é isso? Sobre toda a força. E o segundo maior mandamento? Amar o próximo. Quem é o mais próximo do próximo? Uma só carne. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. A tua mulher, o teu marido, é outra pessoa ou é você mesmo? Você mesmo. Primeiro amor é da esposa e do marido. Eu vejo pessoas dizer assim: não, eu tenho que amar primeiro o meu filho. Eu amo mais meu filho. Não, a Bíblia não manda isso. O primeiro amor é do casal. Os filhos vão embora mais tarde. Amor de mãe e pai é diferente de amor de marido e mulher. Tem que saber separar. E isso tem acontecido muito. Eu vejo pessoas hoje se divorciando porque não quer que um corrija o outro. O pai vai corrigir o filho, a mãe se mete. Porque ela acha que tem autoridade maior do que a do marido. O marido, a mulher vai corrigir o filho, o pai não deixa. E o casamento acaba destruindo. É uma briga por isso, uma briga por aquilo, uma briga. Aí Jesus tinha dito para os discípulos: por que vocês estão brigando? Qual o problema? Porque um queria ser maior do que o outro. O casamento está acabando por causa disso. Porque um quer ser maior do que o quê? Do que o outro. Casamento onde um quer ser maior do que o outro não fica de pé. Porque uma casa dividida não pode ficar de pé. Tem que ter um comportamento de renúncia um para com o outro. E essa renúncia é dia após dia, em tudo. Em tudo. Por isso o Paulo está tratando desse assunto. Está tratando de um assunto que é fundamental na família. Ele começou dizendo: sejam obedientes uns aos outros. O princípio de um futuro casamento, de um casamento ser constante, é a obediência. Eu tenho 29 anos. A gente passou a vida toda no Mar de Rosa. O pau já quebrou muitas vezes. Sabe por que está de pé? Porque existe amor. Eu não casei para ser feliz, eu casei para fazer feliz. E quando a gente casa para fazer o outro feliz, a gente bota Deus no meio. Porque quando Paulo disse assim, pelo respeito que vocês têm a Cristo, a gente deve obedecer um outro, respeitar um outro pelo respeito que tem a quem? Se você tem respeito a Deus, por Deus você engole, por Deus você tolera, por Deus você faz por onde viver. E as pessoas, quando pensam em si, ela não faz por onde viver porque está pensando em si. Uma banana para Deus, não deixa Deus ser o juiz do casamento. Quando os discípulos estavam discutindo, eu vou ler aqui. Marcos 9:33. Não precisa acompanhar não, você nota aí lá em casa. 9:33. Jesus disse aos discípulos, Jesus
E os discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum. Quando já estavam em casa, Jesus perguntou aos 12: O que é que vocês estão discutindo no caminho? Mas eles ficaram calados no caminho. Tinham discutido sobre qual deles era o mais importante. Eles discutiram ainda ou continuaram calados? Quando Jesus entrou no meio da confusão. Quando Deus entra no meio da confusão, cada um se cala. Acaba a briga. Não discutiram mais. O segredo está aqui. Por isso eu trouxe de contexto a discussão dos discípulos. Porque eles estavam discutindo e Jesus fez uma pergunta: por que vocês estão discutindo? E a pergunta que eu digo hoje é essa: por que os casais discutem? Por que os casais brigam? Qual o motivo? E o motivo está aqui: para ver quem era o maior entre os casais. Brigam por isso. Deixa de pensar quem é o maior entre vocês. Eu também faço isso. Isso aí se aplica a mim. E não tem mais briga, não tem mais separação. Porque quando a gente quer ser melhor do que o outro dentro de casa, aí o diabo entra. O diabo destrói. E aí eu vejo umas pastoras pregando na internet. Eu já vou terminar. E eu não concordo. Aí um fala assim: a mulher não se embeleza, a pombagira vem e toma. Peraí, Deus está onde nesse negócio? O casamento da gente, quem abençoou foi Deus. Não separe o homem que Deus uniu. Se o homem não pode separar, como é que o diabo vai separar? Ninguém vence o amor não, gente. Ninguém vence não. Como é que uma pessoa vai chegar no casamento da outra e bagunçar assim, sem que a pessoa não dê motivo? Se bagunça é porque não houve amor de uma das partes. Não houve respeito de uma das partes. Cristo não está no centro. Cristo tem que estar no centro da discussão. Quando houver uma discussão, pergunta, deixa Jesus perguntar: por que vocês estão discutindo? Aí acaba a discussão. Toda vez que tiver uma confusão, deixa Jesus fazer a pergunta. E aí acaba a discussão. Eles não falaram mais nada. E o texto vai dizer no 35. Jesus sentou-se, chamou os 12 e disse: se alguém quer ser o primeiro, deve ficar em último lugar e servir a todos. Quem quer ser o primeiro dentro de casa, serve. Lava os pratos, ajuda, tolera, não retruca, obedece. E aí dá tudo certo. Pronto, acabou o problema. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica e a tola derruba com suas próprias. Como é que a tola derruba? Rixosa, briguenta, não respeita o lugar do marido. E o marido não respeita o lugar da mulher. Cada um tem o seu lugar. Por isso a gente precisa ter esse assunto. Seria eu um ingênuo, um leviano, se eu chegasse aqui e ficasse profetizando para você que tudo vai bem. Tudo depende do comportamento de cada pessoa em casa. Casamento, Deus só trabalha quando a gente dá lugar. Fazer por onde viver é mais importante do que ficar aqui clamando: Deus, muda o marido, Deus, muda a esposa. Faz por onde viver. Faz por onde viver. Dá bom testemunho. Obedece, a mulher obedece, o homem ama. E aí as coisas vão dar certo. Quer mudar a família? Se comporta. Começa a ter um comportamento. Eu antigamente era retruquento, uns anos atrás. Hoje eu aprendi, a mulher está nervosa, eu tô na minha. Eu começo a perturbar, a brincar, dar risada. Pronto, acabou a briga, não briga. Acabou. Entendeu? Tá estressado, eu vou lá para Arnaldo. Eu pego, me mando para lá. Pronto. E aí acaba a briga. Amém, gente? Eu não trouxe hoje para vocês uma pregação, trouxe para vocês hoje um ensinamento. Queria que vocês botassem em prática a partir de hoje. Pena que não tem um bocado de marido aqui hoje. Só tem mais as esposas. Tem 2 jovens, ainda não casou não, mas vai aprendendo. Já vai aprendendo. Vai aprender. Mas eu queria que vocês aprendessem uma coisa que Deus me ensinou. Porque eu tenho observado isso. Eu vou só fazer um comentário 9:6. Um rapaz que eu conheço, eu almoço lá no restaurante dele de vez em quando. E essa semana, não, tem 2 meses. Eu perguntei como é que tá a família, ele gritou: me separei. Falei: o que tu fez, rapaz? Que foi, que merda tu fez aí? Ele gritou: rapaz, eu dei um vacilo aí.
Aí a mulher me largou. Eu disse, tu fez o que mesmo? Não, eu vacilei. Mas eu pedi desculpa a ela, perdão. Mas ela não me quer mais, não. Eu falei, ela quer, poxa. Não, eu pisei na bola demais. Aí ele falou comigo, olha o que aconteceu. Tá lá brigando, lutando para ter o casamento de volta. Mas por quê? Porque não fez o que Cristo mandou, o que Paulo mandou fazer. Marido, ame vossas esposas como Cristo amou. Quem ama não trai. Quem ama não bate. Quem ama não ofende. Quem ama não maltrata. Quem ama não faz isso. Dá carinho, dá atenção. Quem ama não faz isso. Então, tá aí o problema. Então, eu queria que vocês aprendessem hoje, eu também estou aprendendo, a gente se comportar da maneira que a Bíblia diz, para que não haja briga. Porque os casamentos estão acabando por causa de discussões. Se a gente, quando não quer dois, não briga. Respeite uns aos outros, pelo respeito que você tem a Cristo. Amém? Por respeito a Cristo, deixa as brigas de lado. Por respeito a Cristo, respeita a outra pessoa. Por respeito a Cristo, obedece às outras pessoas. Vamos orar para a gente ir para casa, agradecer a Deus.